Se você, como eu, que não teve a oportunidade de fazer um intercâmbio para aprender um novo idioma, bom, esse vídeo talvez seja para você. Hoje eu vou estar falando sobre a importância de estar se desenvolvendo o hábito da leitura para se aprender um novo idioma e como a leitura pode estar transformando você em uma pessoa fluente em qualquer idioma. Bom, eu vou estar falando um pouco da minha experiência, como a leitura me motivou a continuar aprendendo um novo idioma, como a leitura ajudou eu a me tornar, de certa forma, um pouco articulado ao aprender um novo idioma. E bom, minha história ao aprender um novo idioma começou mais ou menos assim. Eu comecei fazendo um curso online é, de inglês, mas eu percebi que o curso assim não atendia meio que as expectativas que eu estava querendo. E as expectativas meio que tiveram que ser sanadas através de uma busca autodidata que eu tive que fazer na internet. De tanto procurar, eu meio que encontrei respostas para estar aprendendo a se falar um novo idioma, a aprender um idioma de maneira mais eficaz. E sempre ouvi os poliglotas falando que a leitura é uma das melhores maneiras da pessoa se aprender um novo idioma. Eu antes, para estar memorizando as frases, memorizando as coisas no inglês, eu usava muitos softwares de memorização. Eu usava o Anki, que é simplesmente, para quem não sabe, softwares de memorização são aplicativos de repetição espaçada, onde você vê uma frase, uma palavra, uma frase um dia, você vê o significado daquilo, aí depois de alguns dias você vê de novo aquele significado, e você tem que simplesmente tá internalizando aquela palavra, aquela frase na sua cabeça, e isso vai aumentando o seu vocabulário. Isso é totalmente eficaz, mas também quem já fez isso meio que já sabe que é uma coisa assim meio tediosa de estar se fazendo, uma coisa meio chata de estar se fazendo, uma coisa que não é muito divertida, porém é eficaz. Mas aos poucos, assim, eu procurando com poliglotas, assim, respostas assim, em outros lugares, eu meio que fui vendo que uma das melhores maneiras de se memorizar vocabulário é a pessoa simplesmente se expor à leitura. A pessoa se expondo à leitura, a pessoa aprende vocabulário. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa tem um livro aqui. Esse livro aqui, que é um livro muito bom, o livro do Estado de Flow. Quando você pega um texto, algum livro que você não conhece, e você meio que pega um livro que é mais ou menos do seu nível e tem algumas palavras que você não conhece, você consegue aprender aquelas palavras novas para o contexto. Por exemplo, você tem uma frase que você conhece 7 palavras da frase e você não conhece duas. Tem 9 palavras, você conhece 7, mas não conhece duas. Aquelas 2 palavras você meio que inconscientemente consegue adivinhar o que ela significa através do contexto. E isso é muito bom porque você vai estar lendo um texto que te interessa, você vai estar lendo um texto que é do seu genuíno interesse, e você está lendo esse texto que é do seu genuíno interesse, você aprende vocabulário novo de uma maneira assim divertida e você também revisa aquelas palavras que você já conhece, porque além de aprender novas palavras que você conhece na aprendizagem de idiomas, é importante também que você revise as palavras que você já conhece para que aquelas frases fiquem no seu vocabulário tanto passivo quanto vocabulário ativo. Você possa estar conseguindo acessar aquela palavra de maneira assim inconsciente a qualquer momento assim que você quiser lembrar no seu dia, ou até mesmo se você quiser se comunicar com alguém. Então, por isso é importante você estar tendo o hábito da leitura, porque o hábito da leitura é uma das melhores maneiras de você adquirir vocabulário novo e você estar revisando vocabulário novo. E bom, desde que eu comecei a me expor a leituras, eu tinha muita dificuldade em ler textos em inglês, assim, sabe? Eu era uma pessoa assim que eu tinha também um certo grau de analfabetismo funcional. Eu era uma pessoa que eu não conseguia me prender numa leitura, assim. Eu sempre gostei de ler desde criança, mas eu nunca fui uma pessoa assim de pegar livros para ler. Eu gostava de ler quadrinhos, assim, livros com gravuras, assim, livros com imagens, mas não era de pegar livros assim para ler. Aí eu tinha que começar a ler de certa forma para aprender o idioma que eu estava querendo me tornar fluente, né? E para fazer isso eu tive que pegar os graded readers. O que são graded readers? Graded readers são simplesmente livros por níveis. É quando você pega livros que estão no seu nível. Tem livros para pessoas iniciantes, livros para pessoas intermediárias, livros para pessoas avançadas. E você tem que começar de baixo, né? Como tudo na vida. Você tem que começar
lendo livros assim que são para o seu nível iniciante, geralmente se você for um iniciante. Então eu comecei lendo aqueles livros e eu fui fazendo uma escadinha, né? Eu fui lendo aos poucos, assim fui evoluindo, e depois de evoluir para certo ponto, eu consegui pegar livros para nível intermediário. E depois, assim, quando você atinge um certo nível, assim, que te satisfaz, por exemplo, você chega no nível avançado. De certa forma, você vai elevar seu nível, que aqueles livros para nível fácil, assim, vão se tornar simplesmente tediosos para você. E depois você vai chegar no nível intermediário, depois você vai chegar num ponto que aqueles livros vão ser fáceis para você e você vai meio que se entediar deles, você vai querer um desafio maior, como eu disse, uma escadinha assim, sabe? E foi nessa escadinha que eu consegui finalmente, nesse ano, tá lendo meu primeiro livro completo, assim, sem nenhuma dificuldade, um livro em inglês. Esse livro é bem famoso, aliás. No Brasil eu não vejo muita gente falando dele, mas nos Estados Unidos ele é bem, assim, bem falado, que é um livro do Estado de Flow. O Estado de Flow é conhecido no Brasil, né, no mundo inteiro, é o estado onde você simplesmente deixa a coisa fluir com facilidade, é um conceito que você entra num estado meio que, eu acho que eu poderia dizer hipnótico, assim, de uma maneira positiva, né, onde você consegue fazer coisas com facilidade, executar coisas desafiadoras, assim, sem estar tenso. É um livro, assim, que eu li não para praticar inglês, também foi por causa disso, mas eu li também porque eu tinha um interesse genuíno de estar consumindo o conteúdo desse livro. E depois que eu consegui ler esse livro, assim, eu vi que só algumas palavras, assim, que eu não conseguia entender, mas eu conseguia pescar o que estava sendo dito por contexto, assim. Tinha, por exemplo, como eu dei aquele exemplo para vocês, é, tinha a maioria de palavras que eu conhecia e uma minoria de palavras que eu não conhecia numa frase. E através do contexto, eu conseguia meio que adivinhar o que estava sendo dito. E é um livro, assim, bem técnico mesmo, é um livro escrito por um psicólogo, que tem um nome bem difícil, Mihaly, o sobrenome dele não sei pronunciar, mas é um livro escrito por um psicólogo, se eu não me engano, ele trabalha na área de psicologia, e é um livro assim bem técnico, assim, que fala sobre a mente, fala sobre o corpo, fala sobre ideias, é um livro assim bem abstrativo, assim, um livro assim que pode ser considerado talvez assim de psicologia. E aos poucos, como eu disse, é uma escadinha. Você começa pelo nível fácil, você vai para o nível intermediário, depois você vai para o nível avançado, e depois do nível avançado você consegue ler livros assim, que são feitos por pessoas que simplesmente não têm nível nenhum, assim, no caso, pessoas nativas, pessoas que são fluentes em no idioma, no caso inglês, ou pessoas que nasceram sabe, no idioma, no caso inglês, né? E bom, é um processo que você tem que trilhar, você tem que começar aos poucos, você tem que começar meio que de baixo, como eu falei, assim, não vai querer pegar um livro desse aqui para ler, porque senão você meio que vai se frustrar um pouco. Comece lendo livros do seu nível, assim, sabe? Você pode pedir para uma IA gerar um conto de fadas, um livro de fantasia, assim, em poucas palavras. É uma coisa que hoje está totalmente acessível, assim, de você ler. Você consegue ler qualquer livro praticamente hoje de graça, assim. Caso você queira comprar livros, assim, um pouco mais fáceis, assim, para meio que isso te dá uma estimulada, assim, você meio que investir, assim, na sua educação, no caso, na educação, aprendizagem de um novo idioma também é uma coisa interessante a ser feita. E é um processo que você tem que trilhar e aproveite o processo. Não queira partir do ponto A até o ponto B. O ponto A seria ler no nível iniciante, e o ponto B seria ler livros totalmente para nativos. Não queira partir do ponto A ao ponto B sem aproveitar o processo. Aproveite cada linha, cada parágrafo, cada história, cada descoberta nova que você tiver na sua jornada, porque isso vai te dar um grau de satisfação muito grande, vai fazer a sua jornada ser muito mais rica e você vai ter boas memórias, porque uma hora se você for persistente, você vai conseguir ler um livro desse, você vai olhar para trás, você vai ter boas lembranças da época que você tinha dificuldade de estar lendo um livro complicado, você vai pensar, poxa, olha, hoje eu estou conseguindo ler esse livro, eu apanhei tanto para ler aqueles livros assim no nível intermediário,
Então, construa boas memórias na sua cabeça, porque você criar uma paixão pelo seu processo de aprendizagem vai fazer você valorizar mais a educação que você dá a si mesmo na aprendizagem de idiomas. E bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que isso tenha motivado você de certa forma a conseguir aprender um novo idioma. Espero que você tenha gostado de verdade. E se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se for da sua vontade, hypar o vídeo, para eu estar continuando fazendo vídeos aqui sobre aprendizagem de idiomas. E é isso. Se inscreva no meu canal e um abraço.